Bom dia, preste atenção na letra dessa música. Ame ao Senhor com todo o teu coração, com toda a força e razão, com todo o teu desejar. Ame ao teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Ame ao seu próximo como se ele fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. E eu pensei nessa canção a propósito daquilo que nós temos visto no nosso país, principalmente lá na cidade de Manaus, o sofrimento, a dor, a angústia de pessoas morrendo por falta daquilo que nós temos de abundância, que é o ar. Claro, não estou falando aqui especificamente de cilindros de oxigênio, não é essa a ideia, mas a imagem de pessoas perdendo a vida, sufocando por não conseguir respirar. Isso choca, isso deixa a gente espantado, e eu pensei sobre a empatia, sobre o quanto a gente tem que pensar e pedir a Deus pela vida das pessoas. Nós estamos num pêndulo entre a indiferença, o sarcasmo muitas vezes, pessoas que acham que isso não tem nada a ver com elas, e na outra ponta, na extremidade, pessoas desesperadas, angustiadas, sem ver uma saída, e tudo se transformando numa discussão se A ou B está correto ou não. Eu gostaria de trazer uma palavra, que essa palavra, não por ser minha palavra de modo algum, é a palavra do Senhor, alcance corações que possam ser despertados para a empatia, que possam sair da indiferença, da negligência, e também possa alcançar corações angustiados, desesperados. Um texto em Isaías, capítulo 25, versículo 4 em diante, vai dizer: porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque dos tiranos o bufo é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco. Tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem. Assim o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. É lógico, não vamos falar de todo o contexto de Isaías, que é um texto falando sobre um povo que se afastou de Deus e que sofreu as penalidades por conta disso, mas que Deus providenciou a redenção, o resgate, também olhando Isaías, apontando para a redenção em Cristo Jesus. Ele é a nossa salvação, e Isaías, Deus usa esse texto para nos falar sobre isso, para confiar na redenção do servo sofredor, do príncipe da paz. Essa palavra por si só é confortadora e nos traz esperança. Mas eu gostaria de deixar algumas palavras desses versículos que nós lemos. Deus é a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado na angústia, refúgio contra a tempestade, sombra contra o calor. Não há palavra mais transformadora do que o Evangelho. E é isso que gostaríamos de deixar nessa manhã, para que sejamos despertados em oração pelos sofredores, para que a distância, para que o desconhecimento não faça de nós pessoas frias,
que apenas assistam às notícias do jornal, desliguem a TV e vão para os seus afazeres. São pessoas que estão perdendo a vida pela falta de algo que é abundante diante de nós, o próprio ar. Assim como pessoas estão morrendo, mesmo diante do amor abundante de Deus. Deus é a fortaleza do pobre, do necessitado, é a sombra que protege do calor. Deus também vai trazer a luz e vai trazer o pagamento para a opressão, para a tirania. O texto vai dizer que o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. Nós vimos pessoas ocultando cilindros de oxigênio para faturar, para lucrar com o sofrimento, com a morte, com a dor. Mas saibamos disso, Deus não deixará tamanho pecado impune, assim como deixou nenhum pecado impune. Aliás, os nossos pecados foram parar nos ombros de Jesus Cristo. É preciso nessa hora a empatia, é preciso nessa hora a proclamação de um Deus que é o refúgio, é a fortaleza, é a sombra, de um Deus que não deixará impune a impiedade. Vamos orar pelos nossos irmãos lá em Manaus, orar pelo nosso país, orar pela nossa cidade, orar pela nossa vizinhança, orar pelas nossas vidas, pedir que Deus nos proteja e guarde. Confiamos que Deus é a fortaleza, é a força dos necessitados. Que Deus guarde o seu dia, que Deus te abençoe. Pense que aquele que está sofrendo a dor poderia ser sua. Ame o seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Lembre daqueles pais que gostariam de tirar um pulmão para dar para um filho. Um filho que gostaria de tirar um pulmão para aliviar o sofrimento de um pai. Não sejamos indiferentes, mas também não percamos a esperança. Deus é o nosso cuidador. Deus te abençoe e guarde em nome de Jesus.